Alô, galera que está se preparando para o Enem. Está começando mais uma A Física no Enem. Nesta videoaula, nós iremos responder uma questão do Enem de 2012, uma questão que fala sobre gráficos. Vamos ao enunciado da questão? Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre as duas estações. A locomotiva parte do repouso, em aceleração constante, por um terço do tempo de percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento deste trem? Observe que nós temos aqui os 5 gráficos e eu vou ampliá-los para que você consiga ver melhor. Antes de resolvermos a questão, vamos fazer uma revisão das propriedades gráficas. Propriedades gráficas do movimento retilíneo uniforme. Se você lembra da equação horária da posição do movimento uniforme, você deve lembrar que ela é S é igual a S0 mais VT. Como esta equação é uma equação do primeiro grau, isto significa dizer que o gráfico é uma reta. Uma propriedade importante é a seguinte: a inclinação do gráfico posição versus tempo representa a velocidade do móvel. Perceba que a variação de espaço está no eixo vertical, enquanto a variação de tempo está no eixo horizontal. Se dividirmos a variação de espaço pela variação de tempo, teremos a velocidade, o que confirma a propriedade descrita acima. Ainda sobre a propriedade gráfica do movimento retilíneo uniforme, podemos perceber que quanto mais inclinada for a reta, maior será a velocidade deste móvel. Observe aqui no exemplo. Temos um móvel A, gráfico azul, e um móvel B, gráfico vermelho. Perceba que a inclinação do gráfico azul é maior do que a inclinação do gráfico vermelho. Podemos concluir, portanto, que a velocidade de A é maior do que a velocidade de B. Podemos perceber ainda que toda vez que o gráfico é uma reta crescente, a velocidade é positiva. Se o gráfico for uma reta na horizontal, teremos uma velocidade nula. O tempo continuará passando enquanto a posição do móvel fica a mesma. E se tivermos um gráfico decrescente, teremos uma velocidade negativa. Propriedades gráficas do movimento retilíneo uniformemente variado. Propriedades gráficas do movimento retilíneo uniformemente variado. A equação horária da posição do movimento uniformemente variado é uma equação do segundo grau. Isto significa dizer que quando nós fazemos o gráfico da posição em função do tempo, nós teremos uma parábola. Esta parábola ela terá a concavidade para cima se a aceleração for positiva. Da mesma forma, podemos concluir que se a parábola tem uma concavidade para baixo, nós teremos uma aceleração negativa. Uma outra propriedade gráfica importante do movimento retilíneo uniformemente variado é a seguinte: a inclinação do gráfico velocidade versus tempo representa a aceleração do móvel. Observe que a variação de velocidade está no eixo vertical e a variação de tempo está no eixo horizontal. Se dividirmos a variação de velocidade pela variação de tempo, nós encontraremos a aceleração, o que justifica a propriedade descrita. Podemos perceber ainda que toda vez que nós temos uma reta crescente no gráfico velocidade versus tempo, podemos concluir que temos uma aceleração positiva. Se nós temos uma reta horizontal, a velocidade não estará mudando com o passar do tempo. Teremos, portanto, uma aceleração nula. E se a reta é decrescente, nós teremos uma diminuição do módulo da velocidade, portanto, teremos uma aceleração negativa. Recapitulando, a inclinação do gráfico, velocidade versus tempo, representa a aceleração do móvel. Podemos concluir também que, quanto mais inclinado for o gráfico, maior será a aceleração. Temos aqui, novamente, dois movimentos uniformemente variados com acelerações diferentes. Perceba que a inclinação do gráfico A é maior do que a inclinação do gráfico B. Podemos concluir, portanto, que a aceleração do móvel A é maior do que a aceleração do móvel B. Uma outra propriedade gráfica importante, comum ao movimento uniforme e ao movimento uniformemente variado,
é que a área sobre o gráfico, velocidade versus tempo, representa a variação de espaço do móvel. A variação de espaço é igual à área sobre o gráfico, velocidade versus tempo. Para você entender melhor a resposta da questão, observe a seguinte simulação. Temos aqui um metrô que irá partir do repouso e o seu respectivo gráfico da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Perceba que o gráfico da velocidade em função do tempo começará do zero, enquanto o gráfico da posição em função do tempo terá uma inclinação inicialmente nula. Observe os dois gráficos da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Gráfico da posição em função do tempo. Primeiro, ele será uma parábola com concavidade para cima, depois uma reta crescente e, por último, uma parábola com concavidade para baixo. Observe agora o comportamento do gráfico da velocidade em função do tempo. Será uma reta crescente, indicando um movimento acelerado, depois uma reta na horizontal, indicando um movimento uniforme, por último, uma reta decrescente, indicando um movimento desacelerado ou retardado. A resposta da nossa questão, portanto, será um gráfico parecido com este. Observe que o trecho azul é o trecho em que nós temos um movimento acelerado, parábola com concavidade para cima. O trecho em vermelho representa um movimento uniforme, o gráfico é uma reta crescente. E o último trecho é um movimento uniformemente variado, retardado, com aceleração negativa, portanto, gráfico com uma concavidade para baixo. Observando o gabarito, o gráfico que melhor responde à questão é o gráfico da letra C, com uma observação. Este trecho do gráfico não deveria ser uma reta, pois, se é uma reta, indicaria que ele estaria parado, já que se trata de um gráfico da posição em função do tempo. Esperamos que você tenha gostado dessa nossa videoaula. Grande abraço e até a próxima.